E aí, galera, tranquilo, na boa? Essa semana eu não postei vídeos, né? Atividade assim muito forte, não consegui publicar, mas estou publicando agora e gostaria de falar assim de maneira bem solta assim sobre democracia, sobre o conceito de democracia, tentando trabalhar mais exemplos, porque conversando, e eu estou sempre conversando, eu sou o sujeito do diálogo, quase Sócrates, nossa, exagerando, né? Mas sujeito que gosta de conversas, e um cidadão falou muito sobre democracia comigo, e eu percebi que ele não sabia do que falava. E aqui é bastante interessante a ideia que eu proponho de que é possível falarmos sobre democracia sem sabermos do que falamos. Porque a palavra democracia ela é um fetiche, né? Ela virou algo coisificado, uma palavra que parece igual para todo mundo, mas não é. Todos, ao ouvirem democracia, entendem como liberdade e igualdade. Ponto. Liberdade e igualdade e acabou. E é isso, né? E aí eu vou propor a seguinte reflexão. Imaginemos um país bem estruturado e bem simples. Esse país é dividido entre, sabe aquela pirâmide clássica? Ricos, classe média e pobres na base. A base bem maior. E, portanto, todos os pobres são igualmente pobres na mesma situação. É imaginário, né? Toda a classe média é média na sua medianidade, imaginação, e o grupinho dos ricos são igualmente ricos, todos iguais nas suas esferas. Percebam que nessa situação a democracia seria perfeita. Porque me lembra Sócrates quando diz que a democracia é o governo dos pobres. Por quê? Ora, se a democracia é o governo da igualdade e da maioria, logo, por consequência, nesse meu país hipotético, sempre os pobres comandariam, decidiriam, porque eles são a maioria. E se é o governo da maioria, essa massa igual, pobre, né, se reuniria, pronto, e votaria. E não raro, seria possível ainda que a classe média, em algum momento, se consorciasse aos pobres, dando maior peso ainda e tendo votações esmagadoras em termos de quantidade. E a minoria, tadinhos, os ricos e empoderados seriam ricos, mas desempoderados, porque na verdade eles não teriam como em uma democracia sobreviver, porque é o governo da maioria. Percebam que há problemas clássicos aqui, né? Mas que convém a gente lembrar. Primeiro, percebe-se que isto não acontece. Se fosse assim, né, sempre a maioria, os pobres, portanto, teriam vitórias esmagadoras e consecutivas, o que não acontece. E para, vamos dizer, aquecer a discussão, lembremos dos gregos clássicos, exemplos de democracia, no auge da democracia, evidentemente. Vejam que eles usavam duas possibilidades de decisões. Poderia ser a votação e poderia ser o sorteio. E aqui é interessante, o sorteio. Percebam que o sorteio é a igualdade absoluta. O sorteio não faz distinção, né, daqueles aptos a serem sorteados. Não há distinção nenhuma. Todos são iguais. Os deuses que decidam. E aqui é bastante interessante
a ideia de que se nós fôssemos fazer sorteios hoje para os cargos públicos, evidentemente que chamaria a atenção a ideia da qualificação. Nem todos estão aptos. Eu não gostaria de ser julgado por um julgador que não tivesse conhecimento da legislação, que não tivesse conhecimento da Constituição Federal, que não tivesse algum tipo de expertise na área na área jurídica. Percebam que a igualdade absoluta aqui já tem um problema. E a votação já é nossa conhecida, não nos assusta. Então, percebam que a ideia de democracia como igualdade, e aqui eu retomo o sorteio, já nos dói nos ouvidos. Sim, é uma igualdade, mas espera aí, não pode ser essa igualdade do senso comum, né? É preciso algum diferencial. Ora, portanto, a democracia deve reconhecer as diferenças. A democracia não é essa igualdade em que todos são colocados num saco lá e sacudido e pronto. Não. A democracia, ela privilegia, ela quer, ela deseja as diferenças individuais. A democracia quer a pluralidade, né? A democracia quer que se reconheça que para determinadas situações da vida pública é preciso determinada expertise, é necessário determinado conhecimento, portanto o sorteio não cabe na democracia no sentido de, na diversidade, né, optarmos por sorteio seria muito perigoso, porque seria desconhecer a necessidade das diferenças. Na democracia, as minorias são interessantes e devem ser respeitadas, né? E lembro aqui, a minoria dos mais poderosos na pirâmide são minorias, devem ser respeitados? Sim, evidentemente. Tanto quanto são respeitadas as minorias negras, as minorias periféricas, ou idealmente devem ser respeitadas. Quando eu falo nessa diversidade, é evidente que eu já destruí a ideia de que simplesmente a base ser maior na pirâmide, né, não garante sucesso dessa base. E por quê? Porque a democracia deve reconhecer que a luta de interesses, né, existe a divergência entre os atores sociais, a divergência entre sindicatos, a diferença entre trabalhadores, a diferença entre as mais diversas classes sociais e as diferenças de expertise, de conhecimentos, enfim. E essas diferenças são saudáveis e elas, por terem interesses diferentes, elas devem argumentar entre si, discutir, né? E serem democraticamente respeitosas, porque em determinado momento essa discussão culminará com a vitória de uma forma de ver o mundo, uma forma de ver o problema que foi solucionado pela votação, portanto, pela maioria. Mas não há ideia, quando eu falo em vitória, de derrota. Porque são vitórias. Porque este pensamento que agora teve o reconhecimento, né, popular, vamos dizer assim, ele poderá ser superado logo a seguir na próxima votação, não só eleição, mas vamos pensar na votação, nas votações em geral. Então, portanto, a democracia é o espaço da reflexão, da paciência e da igualdade. Opa, como assim? Tu acabaste de nos convencer das diferenças e agora está falando da igualdade? Sim, igualdade de oportunidades, igualdade de escolaridade, igualdade na dignidade, igualdade no direito à fala, ao pensamento, ao acesso às informações. Portanto, nessa discussão, nessa conversa que eu tive, em que parecia que a democracia estava sendo entendida, ficou claro que não foi entendida. A democracia estava fetichizada.
não sei se consegui ser claro. A igualdade formal, a igualdade legal, a igualdade na fala, a igualdade de oportunidades, a igualdade que a Constituição Federal nos dá, ela é formal e deve ser mantida. Essa igualdade ilusória que diz que basta ser a maioria, basta ter um projeto vencedor, porque naquele momento teve uma maioria. Essa igualdade, ela não existe materialmente, ela não faz sentido, porque ela causa malefícios sociais. Portanto, fica a dica para a nossa reflexão de hoje. Abraço!